Olá pessoal, tem dois textos aqui que eu gostaria de ler para vocês. Se você quiser me acompanhar, o primeiro texto a gente encontra em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 23. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 23, que diz assim: Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. O outro texto encontra-se em Atos, capítulo 19, versos de 11 e 12. Atos 19, versos 11 e 12, que diz assim: Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Como conciliar esses dois textos? Como harmonizar um texto em que Paulo recomenda um tratamento medicamentoso a Timóteo, parece até um médico prescrevendo uma receita, e no outro, o sobrenatural, prodigioso acontece. De um lado, um homem que poderia ter orado por Timóteo, poderia ter se deixado usar por Deus como se deixou em Atos 19, 11, que inclusive suas roupas, suas vestes eram levadas e o milagre acontecia quando as pessoas tocavam nessas vestes. Por que esse homem de Atos 19, 11 não orou por Timóteo para que ele ficasse curado? Por que para Timóteo ele recomenda remédio e para as almas que ele encontrou na caminhada dele, registrada em Atos 19, aconteceram milagres, a ponto de o escritor dizer que Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos dele, Paulo. E o que é mais surpreendente, até a roupa do corpo dele sendo levada para o local da onde estava vindo o sofrimento, para os enfermos, surtia efeito. Inclusive, as vestimentas dele foram usadas para expulsar espíritos malignos. Como é que é isso? Como é que são essas duas questões? Aqui a gente aprende, em primeiro lugar, que o milagre, a intervenção milagrosa é prerrogativa de Deus. Só conseguimos entender Timóteo, 1 Timóteo 5:23 nessa perspectiva. Por que não foi curado ali? Por que Paulo não orou por ele? Por que recomendou remédio? A ideia que vem à cabeça é essa. Prerrogativa de Deus, o milagre, a intervenção. E, segundo lugar, a gente aprende que Paulo, apesar de ser um homem maravilhosamente usado por Deus, um homem com uma unção extraordinária, com virtude de Deus na vida, não tinha constrangimento nenhum em reconhecer que em alguns momentos, em algumas horas, em algumas fases da vida, a gente precisa fazer o dever de casa mesmo, procurar um médico, tomar um remédio. E às vezes a questão não é milagre, intervenção sobrenatural, mas autocuidado, tratamento. Além disso, a gente aprende também que, apesar de nós sermos servos de Deus, temos uma experiência com o Espírito Santo, alguns até ocupar um cargo dentro do reino, não estamos isentos de adoecer e que nem sempre as intervenções sobrenaturais acontecerão e que esse mesmo Deus que faz coisas extraordinárias de deixar a gente estonteado, perplexo, é o Deus também que às vezes nos diz, nos orienta, nos ensina a fazer o dever de casa, a seguir o caminho da rotina humana, a seguir o protocolo humano. Mas o que eu quero destacar aqui é que o texto ensina para a gente, o texto de 1 Timóteo 5:23, que não há uma guerra entre Deus e a ciência. Não há uma batalha travada entre Deus e a ciência. Qualquer conflito que houve ao longo da história da ciência contra a religião, em primeiro lugar foi contra a religião, em segundo lugar foi por parte de algumas pessoas que não conheciam a Deus,
não conheciam o projeto de Deus, não conheciam as Escrituras. Gente que entendeu por causa de um posicionamento equivocado da religião, das igrejas. Gente que não entendeu que Deus nunca entrou em conflito com a religião, com a ciência. E Deus é o Senhor acima de todas as coisas e que emana dele todo conhecimento, emana dele toda a realidade científica, todos os mistérios do universo emana dele. Então não há guerra, não há incompatibilidade. O que existe são confusões, são equívocos que se dão dentro de uma realidade humana. Agora preste atenção, porque o mesmo vinho aqui que assume o lugar de remédio, de medicação, de ferramenta terapêutica, que Paulo orienta e aconselha Timóteo a tomar, foi criado por Deus. Então, toda ciência, todo conhecimento, toda sabedoria humana em prol da saúde, aquilo que foi testado, aquilo que foi comprovado e que funciona, emana de Deus. Em última escala, emana de Deus. Em última análise, emana de Deus. Fundamentalmente, emana de Deus, que é o detentor dos tesouros da terra, dos segredos da ciência e de toda a realidade filosófica, científica e universal. Quando Paulo orienta Timóteo a se cuidar, ele nos dá uma fundamentação bíblica para dizer para você procurar o especialista. Está sofrendo com depressão? Se Deus não curou, vá ao médico. E mesmo que você esteja buscando pela fé a cura, vá ao médico, vá ao especialista. Depressão dá em crente também. Crente também adoece com depressão. Não espiritualize, não demonize. Olhe para o quadro depressivo como ele é. Uma necessidade de intervenção com medicamento e com terapia. Deus não está em guerra com a ciência. Você não precisa entrar em guerra com a ciência. Vá aos médicos, busque ajuda e ore. Eu tenho certeza que Deus não vai se sentir preterido, não vai se sentir rejeitado pelo fato de você sair e procurar a ajuda de um especialista. Gostou do texto? Gostou da fala? Gostou do vídeo? Então, faça um comentário, faça um compartilhamento e dê um like aí pra gente, tá bom? Até lá.